Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso tema hoje é como a nossa vida de oração gera fidelidade à evangelização ser feliz. Percebe? Como que é? Como é que a minha rotina de vida de oração, e não só a vida de oração como oração pessoal, mas a minha comunhão com a oração do diário, do Palavra Encarnada, com o texto da Providência, com o texto mariano, como é que isso me prepara para uma fidelidade, uma fecundidade na evangelização ser feliz? Como é que a gente precisa entender isso, né? Primeiro, o que é a evangelização ser feliz? A evangelização ser feliz, ela é o caminho, a resposta
onde a gente anuncia para a humanidade o nosso carisma, onde eles percebem os frutos da missão deste carisma, e essa evangelização ela gera providência para as nossas casas. Não é verdade? Ela gera providência por meio das missas Ser Feliz, que acho que todos vocês de alguma forma conhecem ou já foram, participaram. Ela gera quando a gente vai no pároco daquela paróquia e a gente pede autorização para acontecer as missas Ser Feliz. Ela acontece quando a gente, não sei se alguns de vocês já fizeram a experiência, a gente já falou de Ser Feliz em estádios de futebol, a gente já falou de Ser Feliz em barraca de praia, a gente já falou de Ser Feliz dentro de um teatro, dentro de um cinema. A gente teve uma participação uma época que tinha um vídeo nosso do Lumen nos trailers do cinema. E a gente chegava mais cedo, entregava a sacolinha e no final a pessoa também preenchia o cadastro e dava pra gente. Né? E aí a gente precisa entender, quando a gente anuncia o Ser Feliz, a gente não está simplesmente pedindo um valor. A gente está querendo conquistar aquele coração, aquela alma para Jesus. É tanto que, acho que alguns de vocês também estavam, a gente fez um retiro aqui no Caramanchão, o retiro para os membros Ser Feliz da comunidade. Por quê? Porque a gente não chama eles de benfeitores. Eles não são pessoas só que dão dinheiro ali por mês e isso permite 300, 400, 500 vidas terem dignidade, família, essa vida nova. Eles são pessoas que têm um vínculo com a comunidade e também precisam desse cuidado, precisam desse olhar de atenção. É por isso que a gente precisa de uma vida de oração para entender isso. É por isso que a gente precisa de uma vida de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, porque isso é uma vida em conformidade com o Evangelho, para que eu viva uma fidelidade na evangelização Ser Feliz. Vai custar sacrifícios da nossa parte? Vai. Mas se a gente fosse uma pessoa da sociedade que trabalha, que tem uma casa para sustentar, a gente não ia ter sacrifícios também trabalhando. Então nós trabalhamos pelo reino também com essa dedicação de anunciar a evangelização Ser Feliz. E aí os sacrifícios que vão custar, muitas vezes, pode ser a timidez. Fica tímido, não sei falar, não vou aparecer, não. Mas não é você que vai aparecer. É o que Deus fez em você que vai converter aquela pessoa. Então, essa desculpa, não, eu sou tímida. Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou tímida. Paciência, eu botei essa timidez na gaveta, vamos embora. Às vezes sou mais ou menos, mas pelo reino eu vou precisar me expor. Isso também vai me amadurecendo, porque a timidez, sabe que na verdade, pessoal, a timidez é um orgulho, porque você fica tão preso em si mesmo, você acha que você é tão no centro, que você não abre mão da sua exposição, porque você tem a vontade. Ah, não quero não, eu sou tímida, não quero. Estou falando isso aqui para que a gente possa entender o quanto a gente precisa se trabalhar. Não estou aqui querendo machucar ninguém com isso não, tá certo? Eu só estou dizendo assim, que nós somos tímidos, eu sei também como é que é, mas eu quero aprender a sair de mim. E não é que você vai fazer, nem todos têm um chamado de falar. Porque tem gente que é tímida que tem que aparecer, né? Não consigo nem dar a sacolinha porque eu não sou muito tímida. Isso a gente vai trabalhando. Quando você vê, teve uma cena do Ser Feliz que me marcou muito, que foi um irmão, a gente estava lá no Zé Walter, aí teve um paroquiano que entrou na porta, e por exemplo, não foi comigo, foi com um irmão meu, pode ser que não seja com você, mas você vai ver com o seu irmão alguma coisa e isso mexe em você. Olha como foi essa história. O rapaz estava passando, aí tinha um irmão acolhido nosso na época, ele já era missionário também na época, e o rapaz olhou para ele e falou assim, eu não estou acreditando que você está aqui. Ficou olhando para ele, Ele olhou de novo, ele, eu não estou lembrando do senhor, desculpa. Aí ele disse assim, eu era o agente do sistema prisional quando você estava preso lá na FEBEM, menor de idade.
E hoje, para mim, ver que você está como um missionário dessa comunidade, me enche de satisfação de louvor a Deus. E os dois, aí ele lembrou o nome, lembrou que era um agente que sempre ajudava ele, dava força, conselho. Depois de anos afastados, olha como eles se encontram. Talvez se não fosse aquele irmão indo naquela missa, naquele dia, a gente não ia ter esse ato de louvar a Deus. E eu estava nesse dia, tanto que eu fiquei, meu Deus, que coisa impressionante. Como a gente tem um caso também, às vezes, de padres que vê um dos irmãos, e eram padres que quando era criancinha, jovem, aconselhou e se tornou irmão, e aconteceu o que aconteceu. E o padre vê, meu Deus, graças a Deus que esse meu filho está na casa do pai. Como a gente também vê a humanidade, crianças que vão ali conversando, que vê as crianças também nas missas, porque a gente também às vezes leva as crianças para fazer essa evangelização. E é inacreditável, porque acontece exatamente o que a gente anuncia, a cultura do encontro. Acontece essa reconciliação com o que a gente tanto vê, né? Que Jesus é abandonado, crucificado nos pobres, está invisível, está à margem. Tanta coisa que vai sendo rotulada, que vai sendo colocada, que quando as pessoas veem a gente evangelizando, elas passam a acreditar que tem um caminho. E como é que a vida de oração ela dá força a isso? Porque é na vida de oração que eu escuto Deus falar comigo, que eu deixo o Espírito Santo me convencer, porque não é nenhum ser humano que convence ninguém disso. Isso não existe. O papel do ser humano não é convencer. O papel do ser humano é amar. Mas o papel de convencer é do Espírito Santo. E é só com uma vida de oração, é só na vida de oração que eu deixo o Espírito Santo me convencer de algo. Por exemplo, ontem mesmo eu estava em casa, e aí lá na casa do Antônio Bezerra, quando você atravessa assim um bosquezinho que tem lá, tem uma capela que pertence também à nossa realidade, a gente pode ir lá, como bem dizer, tem uma capela dentro de casa, né? E aí eu fui fazer minha oração lá, e quando eu estava fazendo a oração, eu senti Deus me falar que Ele queria que eu atualizasse o meu encontro com Ele crucificado, que isso seria cura na minha vida. E quando Ele falou isso, né, eu já fiquei atenta, assim, poxa, amiga, mas como é que você entendeu que Deus te falou isso? Em dado momento eu estava na minha oração, comecei a olhar para o meu anel de celibato, vi ele crucificado. Aí eu olhei também para o crucifixo, vi ele crucificado. Vi Jesus no sacrário, sozinho, né? Eu tinha ido visitar. E me veio essa sensação que Jesus está sozinho. Que Ele está querendo a minha companhia, para que Ele não fique sozinho. E aí eu fiquei animada até, poxa, então eu vou ver quem é que Deus vai enviar para que eu possa encontrar Ele crucificado. E no dia anterior, uma pessoa tinha me pedido acolhimento para 3 mulheres. Eu pensei até que seriam elas, que elas iam chegar de manhã lá em casa e que eu ia, por meio desse acolhimento, né, atualizar o encontro com Jesus crucificado. Só que as irmãs não vieram, desistiram. Quando eu acabei a oração, do nada, sabe como você fica com fome, que você fica estremendo? Tipo, eu tinha comido 6 e pouco, 7 da manhã. Mas era 11h30, eu estava me sentindo assim. Eu não sei o que é isso. E eu estava botando meu prato para comer. Eu estava botando meu prato para de Jesus, né? Aí o portão da casa bate no portão. Aí eu ainda vi assim. Eu disse, não, tem alguém tocando, né? Aí a outra missionária foi abrir. E quando ela abriu, eu vi que era um senhor na porta. Ele não entrou. Então é alguém que a gente não conhece, não entrou justamente por respeito, porque a gente bateu a porta. Depois vamos lá, quando eu cheguei lá, era Jesus crucificado. Era um irmão chamado Múcio. Ele disse assim, irmã, por favor, eu acabei de vir aqui da feira, eu pedi a um e a outro, e é como se eu estivesse invisível, sozinho, ninguém me vê. Aí ele começou a ficar com os olhos vermelhos, cheio d'água. Eu tô com fome, eu tô querendo tomar um banho, eu tô querendo uma casa de acolhimento. A senhora pode me ajudar? Aí eu falei até assim, olha, aí eu tinha tido esse momento com Deus, né? Eu falei assim, faça o seguinte, sente bem aqui, que eu vou trazer um prato de comida para você comer, aí eu vou ligar para o irmão da casa masculina, aí lá você toma um banho e é acolhido,
e caminha nas nossas casas. E ele não acreditou que estava acontecendo aquilo. E eu vou ser muito sincera com vocês, por isso que eu quero falar sobre isso aqui. Talvez, se eu não tivesse feito aquela minha oração pessoal, porque eu também estava com fome, porque eu estava com outros compromissos, eu teria ido sequer ao portão, porque uma pessoa foi lá, por exemplo. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Que a vida de oração ela é aquela chave que Deus dá para que a gente não perca nenhuma graça. E a gente, por não perder a graça de Deus, a gente se consuma pela evangelização. Quantas vezes para ir uma missa me custou, como eu sei que custa para vocês? Custa às vezes, até a cabeça mais relaxada, você fica triste, você fica preocupado. Mas se você está com vida de oração, seu coração ele é como uma brasa que vai queimando, ardendo, se consumindo. Você entende por que está ali. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê, o Glaucon aqui conduzindo a São Francisco, é quando 5h30 da manhã ele mandava a foto de vocês saindo assim, para ele pegar os Uber para as missas. Aí ele diz assim: os meninos acordaram e começaram o combate pela evangelização ser feliz. Nossos soldados em guerra. E é isso, é essa a dimensão. Nós estamos indo para a humanidade para anunciar aquilo que dá tempo enquanto a gente é vivo. É uma passagem da Bíblia que fala isso. Se a pessoa teve a vida dela aqui, mas ela não encontrou Jesus crucificado no pobre, ela ignorou o clamor dos pobres, ela não teve a oportunidade de ver a cultura do encontro, é uma dor na alma dela que pode custar a salvação dela. Claro que nem eu nem você podemos dizer que ninguém está no inferno. Isso a igreja já nos ensina, certo? Então, isso aqui não é para você pensar, então fulano está... Não, isso não. Mas é para você vigiar por 2 motivos. Porque nós temos essa experiência, vivemos essa experiência, porque podemos anunciar e tem pessoas lá fora que não conhecem. Ontem eu fui para um retiro de carnaval, dei uma formação lá, e eu falei dessa missão que eu vivia, apresentei as missionárias que também foram comigo, que um dia eram acolhidas. As pessoas ficavam assim, como a gente vê que elas ficam, porque não conhecem. É como se uma página do Evangelho, que é Mateus 25:40, ela está assim, escondida. Ela está obscurecida, porque não se vive, não se anuncia. Mas se a gente vive, anuncia, tem um fogo no nosso coração que gera parresia, Deus não vai nos poupar de oportunidades para isso. Eu estou olhando para o Rosilã aqui, estou lembrando de uma situação que foi umas semanas atrás, que eu estava lá no escritório, cheio de coisa para fazer, porque ele também sabe como é que é isso, sei que todo mundo deve saber como é que é isso. Aí ele me liga: mano, seguinte, irmão tal, tá embaixo do viaduto, tem uma irmã lá, e o irmão tá querendo acolher ela, ela falou assim: meu filho, é o seguinte, a gente tá sem uma vaga no quarto agora, eu não sei nem o que eu posso lhe dizer, veja com ela se amanhã ela topa, porque de hoje para amanhã eu arrumo e tal. E o meu irmão, em nenhum momento, ele fez nada. Ele disse assim: irmão, pois faz assim, eu vou lá ver ela e eu vou levar ela numa UPA para ver se isso já ajuda ela. Eu disse: meu filho, se você puder fazer isso, eu lhe agradeço, porque agora eu não consigo. Estou aqui porque eu preciso estar aqui, porque depois de começar a semana eu não posso me desorganizar. Aí ele foi lá com ela, aí foi ao encontro dela, pediu para levar na UPA, chegou na UPA, quando chegou na UPA, ela não aguentou esperar, estava com dor, irmã. A irmã, ela não está aguentando esperar na UPA. Como é que é? Eu já levo ela para ir? Tu lembra, né, irmã? Aí eu peguei assim: meu filho, faça assim então. Diga para ela se ela aceita dormir no colchão, na sala, que assim que passar o dia, a gente vai ajeitando o cantinho para ela. E essa irmã, mas eu não posso dizer, está muito bem lá em casa, porque ela foi amada, porque ela foi vista, porque na comunhão com ele fez o que eu não podia fazer, e ele também abriu meu coração e até o fim com ele também, que era meu irmão, que estava tendo a inspiração. Teve uma hora que ele falou: irmã, ela não consegue esperar na UPA. Eu lembrei, quando eu mesmo fui um dia numa UPA acompanhando minha irmã,
e a irmã também não conseguiu esperar. Vocês sabem como é que é. Às vezes a UPA não resolve nada mesmo, né? E ela estava cansada, era mais cansada do que adoecida. E é tanto que, de fato, a dor, ela teve uma febre, passou 2 dias no isolamento, mas a menina que limpa até os vidros da casa, acho tanto amor que ela tem gosto de estar ali, tem gosto de estar ali. Porque ela teve uma experiência com alguém que tem um carisma, com alguém que viu Jesus nela. E o que pode gerar de mudanças nela? Eu desde que estava assistindo um filme lá em casa, eu coloquei um filme para assistir com elas. Aí ela foi falando, poxa, irmã, eu vejo no meio desse filme o perdão que eu tenho que dar ao meu pai, ao meu irmão. E se não fosse aquele sofá embaixo do viaduto, naquele momento que tinha um irmão passando, ela nem ia pensar nesse perdão a liberar um irmão. E é disso que a gente está falando nas nossas casas. A obra Lumen não é uma casa onde você vai tratar um vício. A obra Lumen é uma família que te leva a fazer uma experiência com o Evangelho e quer salvar o seu coração. Não porque as pessoas vão fazer algo, porque elas vão apontar para Jesus, aí Jesus toca o seu coração, aí você começa a liberar perdão, aí você começa a ter uma vida reconciliada, aí você começa a esperar o tempo de Deus, aí você começa a deixar Deus agir, aí você tem uma nova. Por isso que a gente não dá prazo. Você não tem só 6 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano para estar aqui. A etapa inicial, você quer caminhar, depois você descobre que na verdade é uma nova família. Você pode ficar para sempre. Tanto como missionário, até mesmo que tem o chamado a ressocialização, sabem disso. Existe um caso ali para isso. Porque a gente sabe que o que aconteceu com você até encontrar o amor de Deus foram feridas, foi o processo que você não conseguiu, talvez justamente porque não encontrou pessoas que pudessem evangelizar, ou porque o seu coração não está pronto, e está pronto agora para receber a graça de Deus. Tem tantas coisas que não cabe a gente perder tempo. Por que não deu lá atrás? Cabe a gente se empenhar e não perder tempo agora, porque agora é o tempo da graça. Agora é o tempo. Como me emociona ver todos vocês saindo aqui pela missa, e Deus estava lá, todos vocês ficando para adorar Jesus sacramental. Pessoal, é um movimento de um padre da Missão Belém, que já faleceu, se não me engano, Padre Gilson. Ele dizia que quando ele ia fazer um resgate, ele ia saquear o inferno. Ele ia lá, tirar um monte de irmãos que estavam na condição de... aquelas que vocês sabem, ia tirar as pessoas do inferno. E ele dizia, e a minha alma, porque ele também foi um irmão de rua, que viciava em droga, que fez toda a caminhada dele e se tornou um sacerdote. E ele fala, né? Das ruas para o altar de Deus. Hoje, quem estava naquela condição traz o pão dos anjos para a humanidade, traz a Eucaristia para a humanidade. Porque cada ser humano, cada pessoa tem uma vocação no seu coração. E é isso que a gente anuncia com a evangelização de ser feliz. E aí é uma lógica de Deus tão forte, pessoal, que 2 pontos que eu queria destacar diante de tudo que nós estamos conversando é: pelas nossas próprias forças, a evangelização ser feliz pode cansar. Pelas nossas próprias forças, nós podemos murmurar uma vez ou outra, nós podemos não entender, mas se a gente está com vida de oração, se a gente está em comunhão com a casa, a gente vai com humildade pedindo: Senhor, abrasa o meu coração para esse combate, para defender a tua novidade em Mateus 25:40, para que mais pessoas conheçam essa realidade. A gente conheceu uma pessoa no cadastrozinho, ela colocou às vezes ali, ela coloca intenções dela, que a intercessão da comunidade reza por aquelas intenções que ela coloca. Uma outra vez a gente conheceu um psiquiatra que ficou impactado, talvez porque ele está ali no CAPS, ele está nesses meios públicos, ele sabe. E ele, talvez, é muito frustrante para o psiquiatra
Quando chega um irmão e passa por um CAPS, ele vai dizer assim, eu vou só botar muita medicação para ver se tu consegue. Onde tu estiver, dá um jeito, e aí depois a gente vai acompanhando e vai vendo. Claro que eu não estou falando aqui uma crítica a esse órgão de jeito nenhum, porque nós precisamos. E defendo quem precisa tomar remédio, e precisa mesmo. Não relativize isso, o remédio vai lhe ajudar. Agora, se eu tomar um remédio numa casa de acolhimento, com uma rotina de espiritualidade, com uma rotina regrada, aí você consegue aguentar e suportar até todo o processo que aquela medicação vai lhe causar. Mas acontece muito isso. Irmãs que quando vai no caso de novo, quando o médico entende, você está no caso de acolhimento? Não, então eu vou mudar a tua medicação. Porque agora tu consegue tomar uma medicação diferente para conseguir estar naquele ambiente, conseguir participar da rotina direitinho. Isso vai te ajudar. Então aquele psiquiatra, quando escutou a gente, falou assim, eu quero ajudar a comunidade. E aí os leques são imensos mesmo. E fora isso, tem aqueles que têm um chamado também de ajudar todo mês, mensalmente. E isso é um milagre, né? Um milagre da multiplicação. Porque tem pessoas que até hoje não entendem como a gente consegue. E a gente mesmo não entende como é que consegue. Mas sinal que a obra não é humana. Sinal que a obra é de Deus. Sinal que é a inspiração de Deus. Que Ele coloca pessoas, que Ele realiza encontros, que Ele derrama a sua providência por causa de uma evangelização. A nossa providência não é a família, por exemplo. Há outras realidades que pedem que a família custeie aquele tempo do acolhimento e tudo mais. E elas têm a espiritualidade delas, têm um porquê. Mas na obra Lumen não, porque nós estamos 90% dos casos com aqueles que não têm ninguém. Como é que eu vou pedir que uma família fosse custear? Jesus abandonado, chagado naquela condição de abandono, de solidão, de feridas, que não tem reconciliação. Ou pessoas que não têm condições, como é que pode? Aí Deus abre um caminho, surge um carisma, atrai pessoas e a mão dele vai acontecendo. E aí disso a gente acredita que nasce uma espiritualidade que gera o amor gratuito. Você entende que não é nada financeiro que faz você estar aqui. Que não é nada que ninguém foi. É a sua vida que é preciosa para Deus. É a vida de tantos e tantas que a gente ainda não achou, mas nós vamos no fim de cada dia, no caminho de cada dia, ser encontrados por Jesus neles. Por isso que o ser feliz nunca é demais. Às vezes a outra tentação que vem, tá bom, né? Foi, tá bom. Nunca é demais, porque sempre Jesus ainda está lá, crucificado, muitas crianças, e muitos irmãos e muitas irmãs. Essa semana a gente foi ter uma visita com o nosso arcebispo, Dom José Antônio. Nós fomos na casa dele, né? E aí ele falou de um filme, não sei se vocês assistiram, tem a oportunidade de assistir, é A Lista de Schindler. Alguém assistiu aqui? Não. Assistiu já? Assistiu também? Pois é, eu mesma também não assisti ainda, até não está passando lá em casa para mim. Mas, pode pedir para o mundo passar aqui também depois, né? Para todo mundo ver. Mas é assim, não vou saber contar tudo, mas vou saber contar a cena que o nosso bispo também contou. Que era um homem muito rico, que ele estava buscando vender toda a sua riqueza para salvar mais e mais almas do campo de concentração na época da guerra. E aí ele parece que restava um anel de ouro, assim, pronto, tá aqui. Mais um, por favor, deixa eu salvar mais um. E aí a comoção geral foi, porque o significado que tinha naquele anel, naquele ato, era que quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. E isso e aí o bispo falou que, lembrando esse filme, lembrou da gente, lembrou do testemunho que ele ouviu ali no momento, lembrou que a gente partilhou com ele, bispo, às vezes a gente fica numa inquietação mesmo de entender que sempre tem alguém, como é que a gente pode potencializar para Deus realizar essa obra? E aí ele nos deu essa resposta, né?
Quando a gente salva uma humanidade inteira. E a cada um que se renova isso, a gente está renovando isso com a humanidade inteira. E aí, olhando isso também para aquele irmão que está lá na missa, ele vai achar que depois vai só para casa dormir, e ele escuta aquela mensagem, ele tem aquilo impactado. Como a gente falou também no Retiro do Ser Feliz. Você que um dia botou seu nome, telefone e valor, você nem imaginava que vinha para um retiro e agora está aqui diante de Jesus, Eucarístico, que ele quis atrair você aqui. Aquilo foi uma desculpa. Aquilo foi uma desculpa de Deus para te atrair para mais perto. E é isso o objetivo de Deus conosco. É esse o objetivo. Lá no Catecismo da Igreja fala, lá no comecinho, que o homem é criado e vem à Terra para quê? Para conhecer a Deus na Terra, amar a Deus nesta Terra, testemunhar o amor dele para a humanidade, para mais pessoas conhecerem esse amor aqui e descansarem com ele na eternidade. E voltar para Deus, amando, desde quando ele viveu na Terra. E na Terra nós estamos numa peregrinação. Nós não paramos. Acontece tantas coisas, na verdade, na nossa caminhada. E a gente sabe disso. E muitas vezes a gente está aqui no gás. É isso, eu sei que Deus quer de mim, é isso aqui. Mas tem outros momentos que vem uma nuvem assim negra, que eu vou... E quem vai me salvar mais uma vez? Quem é? O que é? Oração. A oração, Jesus abandonou o encontro comigo. Isso alimenta o meu coração e eu não me canso na evangelização. Então é muito importante. Quando aparecer aquela tentação de dizer assim, não está demais, não. Prepara um pouco o teu coração para na oração ter o coração mais abrasado de amor. Mais abrasado de amor. Quando eu pensar que por mais uma alma, igual aquele homem, ele tinha dinheiro para vender ali e comprar. Mas o que é a nossa riqueza? Quando a gente é uma pessoa que doa a vida para Deus, qual é a riqueza mais preciosa que nós temos? Vocês têm alguma sugestão? É a vida. A vida, está dentro disso. É eterno. Também, eu vou completar também agora, senão a gente pode sair. Mas eu tenho. A nossa maior riqueza, quando nós já demos tudo para Deus, é o nosso tempo. Porque é um sinal que a gente quer, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, continuar dando graças e louvores a Deus. Então, se eu estou aqui na casa, eu estou fazendo a experiência missionária, né? Porque o foco da formação tem esse intuito. Eu estou ofertando a minha vida, eu já deixei a oportunidade de trabalho, eu já deixei sonhos por enquanto, está tudo na mão de Deus. O que eu posso dar mais? O que eu posso deixar ainda mais? Disposição do seu tempo. Disposição generosa do seu tempo. Com gosto, com amor, com alegria, com vontade. Porque aí você percebe que é agora o momento. É um instante que nós temos. E que faz milagres. Quando, por causa de um coração revestido de oração, revestido de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, transborda numa ação de evangelização. E se vê surpreendido por Deus, porque Deus nos surpreende, né? Eu não esqueço do dia que o Júnior estava lá na nossa convivência e chegou Jesus abandonado na convivência. E como o coração dele ficou inflamado ali, eu vi ele olhar no meu irmão, que ele estava assim. E acho que ele tinha chegado há uns 2 dias, né, gente? Não viveu nem a experiência toda do começo. Mas como é que pode? A gente estava no lazer, o Senhor veio aqui. Porque é assim que ele faz. Ele surpreende a gente. E ele surpreende pra quê? Só pra de vez em quando dar umas emoções na gente? Ou é pra conquistar o nosso coração? E conquistando o nosso coração, a gente passar um processo de caminhada de uma decisão radical por dar de verdade, pessoal, tudo. De verdade. E quando eu me preocupo com a vida de oração, significa que eu estou empenhado, dedicado a dar tudo mesmo. Dar tudo não é só uma decisão de não estar em um local. É estar 100% neste local. É estar de coração
é estar se deixando ser formado, é estar sabendo que você vai falhar e você vai ser corrigido por amor. É estar de coração aberto para deixar Deus construir, Deus terminar o que Ele precisar de terminar, de cura. Nós precisamos de tantas curas, meus irmãos. Tantas curas. Eu digo para vocês que ontem, quando eu estava naquela oração, que Jesus falou, eu quero te encontrar crucificado para te curar, meu filho. E naquele momento que eu senti até aquele tremor de fome, não fazia sentido aquela fome. Eu vou ser sincera com vocês, não fazia sentido aquela fome ser até a minha, sabia disso? Depois que eu estava com a Alana, hoje que eu fiquei pensando nisso. Eu tinha comido 6, 7 horas, eram 11 horas. Eu falava, será que Deus me deu a graça de sentir aquele tremor, aquela sensação de passar mal, para eu entender e me encarnar um pouco mais na fome daquele irmão que estava realmente passando mal de fome? Porque a gente mandou um pratão de comida para ele. Chegou outra irmã, aí, se a senhora puder, por favor, com os olhos tirados, ainda mais um pouco de comida, porque eu estou com muita fome. Aquilo cura o nosso coração mesmo. Cura do egoísmo, cura da soberba, cura do orgulho, cura de achar que a gente já está caminhando, já está fazendo tudo, descobre que não fez nada. Porque até o instante que Deus nos dá de vida, Ele tem obras a realizar. Ele tem uma conversão mais concreta no nosso coração, por feridas que nós causamos, por feridas que causaram em nós. Nós já passamos essa formação aqui com vocês, né? Falamos de cura interior nesse sentido. Mas é isso. Eu tenho o coração abrasado pela vida de oração, pela comunhão com Deus e com o irmão. Eu vou evangelizar porque eu vou transbordar o que está no meu coração. E eu também vou me vigiar, porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos. Então a gente sabe que não é toda hora, não é com constância que a gente está com o coração preparado e disponível para a oração. Porque ele fica muito incomodado com a nossa vida de oração. Então vai acontecer muitas tentações para não rezarmos. Eu estava lendo hoje um livro que era Santa Luísa de Marilac falando para as filhas da caridade, onde ela dizia isso: minhas irmãs, minhas queridas irmãs, rezem todos os dias. Não deixem de rezar nenhum dia. E não só isso, não deixem a oração por nenhum segundo dos seus dias. Como assim? Vamos pensar em coisas práticas agora. Eu tenho 24 horas no dia. 6 a 8 horas, dependendo de quem tenha mais condição aí, dorme, né? De 6 a 8 horas de sono. Aí você tem uma manhã ali com as atividades, aí você tem ali um almoço, descanso após o almoço. Você tem a tarde aqui que está acontecendo preenchida, você tem um lanche, você tem um higiene pessoal ali, vai para a missa, se acaba a missa, vem aqui jantar. Acabou o jantar. Tem liberdade, até onde eu sei, no seu tempo. Por que você não coloca a sua oração pessoal aí? Por que você não coloca ali, depois do almoço? Ou porque você não acorda um pouquinho mais cedo? Talvez todos os dias não vai dar certo, mas faz essa experiência. E reza antes de todo mundo tomar café. Já vai começar com o coração ali revestido. E vai lembrar depois, a cada momento: Senhor, não me deixe esquecer aquela graça que tu me falou na oração. Abrasa o meu coração, Senhor, porque ele é muito frágil. E aí eu vou como quem está andando numa bicicleta. Sem parar, sem parar. Quando a gente para, a gente vai caindo. Agora, a gente tem uma comunidade, que é uma mãe, que nos orienta. Por isso que cair na vida de oração é muito ruim. Péssimo, na verdade. É horrível. Horrível. Porque você passa a ter a tentação até: olha o que eu faço. Só eu consigo fazer. Ó. Me pedem ali, mesmo sem rezar, estou fazendo aí. Ó. Aí você cai na vanglória. Aí você cai no eu. Você esqueceu. Não é péssimo, mas calma. A gente recomeça. A gente passa a entender. A gente é humano, a gente não é uma máquina. Então a gente vai entendendo qual é a minha melhor hora de fazer oração, pessoal. Falo com vocês aqui, abertamente como irmã. A minha melhor hora de fazer oração pessoal, de manhãzinha cedo, quando todo mundo está dormindo. O que eu mais gosto,
Mas sou ser humano, às vezes eu não consigo ter uma noite tranquila, às vezes eu não consigo acordar naquele mesmo horário. Mas eu tenho que entender o quê? Se eu não consigo naquele horário que eu me propus, eu tenho que colocar um outro horário, logo em seguida. Nem que eu desmarque uma situação que eu tinha marcado. Ou então, no caso de uma rotina que vocês já vivem, hoje eu vou deixar de fazer um descanso pós o almoço, porque eu já dormi bem, vai ser nesse descanso. Ou então não, é bom descansar hoje, voltar à missa, eu vou jantar, eu vou me recolher em algum canto e vou fazer uma oração. E eu vou... Inclusive, olha que bonito, o diário de hoje falou isso, né? Vocês lembram do diário? O que o João Pedro falou? Para o João Pedro, né? O que é oração? Como é oração? Ah, mas eu me desconcentro. Exercita. Quanta coisa na vida demorou pra gente ser bom, até em coisa ruim. Vocês entenderam o que eu tô falando? Às vezes, até pra fazer as coisas difíceis, ruins na vida, não foi da hora pra outra que você aprendeu, você foi exercitando até saber. Com Deus também, você vai habituar o seu coração nisso. Então começa, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu quero me abrir a tua graça. Jesus, eu quero amar ser corrigido, Jesus. Me faz ter essa graça. Jesus, eu quero me preparar para uma boa confissão. Eu quero chegar para o sacerdote e entender que ali é persona Christi. A pessoa de Cristo está nele para perdoar os meus pecados, para me dar um novo ânimo na minha caminhada. Jesus abrasa o meu coração para eu evangelizar a humanidade naquilo que a comunidade me pedir. Jesus abrasa o meu coração para eu servir. Vocês também vão ter, com o tempo, na vida em missão, algum apostolado específico, que é dentro da casa, ou pode se tornar até na comunidade. Uma coisa muito bonita que eu ouvi do Glauco esses dias, não sei se vocês entendem bem na comunidade, mas assim, explicando aqui um pouquinho. A comunidade, que é a obra Lumen, a gente tem vários setores na comunidade que cuidam da ação social, dos grupos de oração, dos retiros, daqueles que têm as vocações. E aí a gente também tem os conselhos da comunidade que vão sentar para rezar e pensar sempre na melhoria da comunidade. E o nosso sonho era que um dia no conselho estivesse um irmão que foi acolhido. E o Glauco, quando a gente chamou ele para estar no conselho, ele disse assim, pessoal, eu nunca me preocupei com isso, minha única preocupação era fazer o bem para os irmãos. Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas se vocês estão me chamando, eu também quero dar o meu sim à comunidade. E ele entendeu tudo. É isso, um apostolado, quando a gente fala isso. Começa por querer fazer o bem onde se está. E aí Deus pode lhe confiar outras coisas depois, porque viu que você foi sendo fiel naquilo que você iniciava. Então o apostolado começa numa cozinha, o apostolado começa numa despensa, o apostolado começa numa terapia, o apostolado de limpar o chão, do terreno. E Deus vai entendendo qual é o seu dom e como esse dom se multiplica para tantas pessoas na comunidade. Mas quem frutifica isso é a nossa oração. É a nossa oração constante. É a nossa sede de comunhão, de vida, realmente de intimidade com Deus. Certo? Amém? Amém. Então, vamos botar uma rapidinho para a gente falar. Aquilo que foi criado, livre, pobre, feliz, permaneço a
holocausto, levarei tua cura aos homens, a perfeita libertação. O Senhor nos prepara para um novo compromisso com a nossa vida de oração. Um novo olhar, uma nova força que brota do amor do Espírito Santo por nossa vida, porque Ele não quer deixar eu e você como obras inacabadas. Ele não quer que sejamos homens e mulheres que ao olhar pode-se brotar uma expressão: olha aí, deixou pelo caminho, olha aí, não continuou o que se empenhou, olha aí, já desistiu daquilo que Deus colocou. Ele quer que sejamos humildes, para que todas as vezes que nós porventura viermos a cair, nós não abandonemos Ele por causa disso. Nós deixemos Ele purificar, porque a queda, é claro que vai gerar uma dor, primeiro no coração de Deus, depois no coração da gente. Ele vai querer curar de novo. Ele vai querer te colocar de pé pelo sacramento da confissão. Ele vai querer te permanecer vigilante pela vida de oração. Ele vai fazer brotar um amor sincero pelos mandamentos, um amor sincero pelo que Ele nos manda, pelo que Ele nos convida a viver, porque Ele vai trocar o nosso coração com o coração dele. Aquele e aquela que deixar Ele terminar esta obra, é isso que Ele faz para conseguir de vez. Ele troca o nosso coração de pedra e nos dá o coração dele.